Oi, gente, hoje a decoração aqui do nosso vídeo é inspirada num bolo de caneca de cerveja. Olha que coisa incrível, dá pra gente também trabalhar no chantilly e fica super lindo o resultado. Vamos comigo ao passo a passo para você pegar todas as dicas e estar se inspirando aí. Fiz uma pré-cobertura de chantilly na cor branca nesse bolo e depois eu venho com chantilly amarelo. O corante que eu estou usando é o corante da Mago. Pinguei umas 2 gotinhas na cor marrom para fechar a cor, né? Eu queria uma cor mais fechada, porque o corante da Mago, só a cor dele é um amarelo bem vivo. Então eu faço essa aplicação toda no meu bolo com a manga de confeitar. Assim a gente consegue uma camada bem uniforme na lateral, tanto faz na lateral como em cima. Então eu sempre gosto de estar aplicando meu chantilly com a manga de confeitar. Esse bolo são 4 partes de recheio e 5 partes de massa, tá? O cliente sempre vai levar 3 kg de bolo, massa e recheio. Decoração, embalagem e a cobertura eu sempre finalizo ali no total. Então eu vejo quantos quilos que ele quer, vejo o valor certinho e incluo esse valor em cima do bolo daí. É desta forma que eu trabalho aqui. Eu trabalho com 3 tipos de cobertura: chantilly, a ganache e a pasta americana. Então, meus bolos são desta forma que eu vendo eles, tá bom? Aqui é só uma dica só, né? Para alguém que tem dúvida, sempre estão me perguntando. Então, é dessa forma que eu trabalho. Aqui eu espalhei o chantilly com a espátula em ângulo de 45 graus, rodando a bailarina. Olha a posição da mão na parte de cima, então sempre inclinada, gente. Pra gente conseguir um topo retinho, sempre você inclina. E sempre senta, se acaso você tem dificuldade de estar espatulando em cima para deixar retinho, sempre senta que você vai ter uma visão melhor. Encosta a espátula aqui em ângulo de 45 graus, roda a bailarina e deixa a espátula fazer o trabalho dela. Você não precisa rodar rápido, tá? Senão a espátula não acaba fazendo o que ela tem que fazer, que é alisar, deixar bem lisinha aí a lateral do seu bolo. Espatulei aí, vi que ficou algumas bolhas, vou ali e retiro. Gente, Maria Vitória e Benjamin tá aqui, hoje eles estão que estão. Então, vocês sempre vão ouvir algum gritinho, alguma fala deles, tá bom? Aqui com a espátula inclinada, em ângulo ali, né? Você pode ver que é levantamento de 45 graus, você vai retirando esse excesso, sempre de fora para dentro e sempre levando para o centro do bolo. Aqui eu não tô me preocupando muito, porque ainda vou passar a espátula lateral, a gente vai fazer mais uma parte aí de tá tirando as quinas. E também o bolo, né? A parte de cima eu vou preencher ali com um efeito tipo espuma. Então, não precisa se preocupar assim totalmente com as quinas bem retinhas, tá bom? Quando eu comecei na confeitaria, comecei a trabalhar com bico e espatulado. Aí eu mudei, né? Eu tinha assim uma rejeição, vou falar a verdade, para fazer esse contra-trabalho com bico, essas coisas de chantilly. E hoje, gente, eu vejo que tem aí várias técnicas, várias decorações que a gente pode trabalhar com bico, que fica super lindo, valoriza o trabalho da gente, né? Enriquece e tipo assim, então quebrei isso, eu amo trabalhar com chantilly, eu amo fazer decoração de chantilly e claro, né, que tudo que eu gosto vou trazer aqui para estar compartilhando com vocês. Fiz a parte, repeti o processo, passei lateral, passei a espátula, agora eu vou vir aqui retirar as quinas. E depois a gente vai fazer aquele detalhe todo ali da lateral para trazer o efeito da caneca. E claro, se fosse um bolo aí todo quinadinho, né? A gente sempre tem que levar a espátula, né? Na hora que a gente leva a espátula, sempre tem que estar limpinha a espátula no bolo, a parte de acabamento em cima. E para também conseguir fazer umas quinas bem certinhas, a gente tem que estar com o chantilly num ponto bem legal. Tem já aqui no nosso canal, já eu mostrando como eu bato, como eu faço certinho, como eu texturizo o chantilly para deixar no ponto bem correto para a gente estar espatulando. Sempre o movimento de fora para dentro. Eu testei esse bolo de várias formas e a forma mais legal que eu achei é fazendo essa parte de baixo um pouquinho maior, tá? Isso dá um efeito da caneca, né? Fica mais bonito. Eu recortei um pedacinho de acetato para a gente fazer essa parte do acabamento aqui de baixo. Então, eu recortei do tamanho, uma espessura legal, que não ficasse muito grande. Aqui é só você posicionar o acetato e rodar a bailarina, gente. Mãozinha parada e roda a bailarina. Passei, aí subiu um pouquinho do chantilly. Ali eu vou lá em cima com a espátula, né, que eu aliso a lateral, para retirar esse excesso que subiu. A quantidade que saiu foi bem pouco, olha. E agora eu venho com a espátula. Posiciona a mão. Essa parte aqui é um pouquinho mais complicada, porque a gente tem que manter a mão parada, mas dá tudo certo, tá? Posiciona a sua mão e roda a bailarina. Tenta manter a mão sempre parada, que tá segurando a espátula. Passo mais uma vez o acetato para dar acabamento a essa parte aqui. Eu vou usar essa espátula pra gente fazer a marcação, tá? Ela é um kitzinho que vem com 3 espátulas, é um preço bem acessível, eu comprei na Shopee.
Então, ó, eu posiciono o dedo e subo a espátula. Puxa a espátula para cima. Aí, no final, você vai ver que eu mudei a posição da mão, mas eu prefiro essa posição, com o dedo segurando, que eu consigo ter equilíbrio de força e, ó, mantém sempre o risco reto. Com a espátula segurada só com a mão, a gente consegue fazer, mas você pode ver que os riscos ali, ó, fica mais forte, a gente, né, tem que controlar mais aí a mão pra gente não deixar essa marcação. Mas, enfim, não atrapalhou na decoração, tá? Só quis mostrar essas duas opções que dá pra fazer. E para você que não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sininho de notificação, que é muito importante para você estar recebendo aí a notificação dos nossos novos vídeos. E é um prazer ter você aqui com a gente. Aqui vou começar a fazer a pintura com aerógrafo. Eu usei aquela tinta, né, que é própria para o aerógrafo, ela é fininha. Dá para fazer com corante em gel, só que na hora que a gente coloca o álcool para a gente diluir, ele entope, né, porque fica ali uns resíduos daí. Então, eu gosto sempre de trabalhar com aerógrafo com essa tinta. É um preço bem acessível essa tinta, tá, pessoal? Então, aqui eu vou fazendo a marcação, eu vou passando, né, esse corante em toda a área do meu bolo. Você pode ver que eu centralizo ali na parte, né, do meio, marquei bem a parte de baixo e vou aí pintando o bolo. Eu repeti esse processo umas 3 vezes para chegar à tonalidade que eu queria. Porque na hora que você aplica ali, né, essa parte da pintura, parece que ficou forte, mas o chantilly depois ele suga, né, essa cor da tinta e fica bem suave, gente, fica bem lindo. Então, vamos fazendo essa marcação aí. Eu faço a marcação, depois eu vou vindo com outro tom para escurecer, para trazer profundidade a essa cor aqui, tá bom? Por mais que eu vou repetir o processo da pintura, eu gosto de estar retirando, tá, esse excesso para não ficar muito grosseiro, não ficar muita, não é sujeira, né? Ficar muita tinta aí no pratinho e facilita isso aí depois na parte de finalização para deixar bem limpinho. Pessoal, é só o corante, tá? Eu não diluo em nada esse que vem no vidrinho, eu só coloco diretamente aqui na parte do aerógrafo e faço a aplicação. Não tem outra cor misturada, não tem líquido nenhum misturado, é só o corante mesmo e assim a gente vai fazendo a pintura. E vai escurecendo, você escurece ali as partes da caneca, onde o vidro, né? Como se fosse, às vezes, aquele efeito, né? Da cerveja ali. Então, fica muito legal, gente. Eu já trabalhei com esse bolo na pasta americana, só que eu fiz a pintura a seco, né? A pó. Não fiz com aerógrafo, mas eu achei incrível o resultado desse bolo no chantilly. Agora, pessoal, eu coloquei marrom, tá? Uma gotinha de marrom para trazer mais profundidade aí. Então, agora que eu mudei a cor aqui do aerógrafo. E vou passando da mesma forma, tá? Faço essas partes assim, né? Sobe e desce, para trazer a profundidade que eu quero, para trazer esse efeito de caneca. Então, assim, a gente vai criando, tá? A mesma forma, tá, gente? A gente, na hora que aplica, pensa que vai ficar super forte. Mas depois o chantilly suga, essa cor fica bem suave, fica bem lindo. E agora nós vamos fazer aquela parte da espuma. Aqui a espuma é só o chantilly batido. Eu hidratei ele um pouco, mas eu não quis ele muito lisinho. Queria trazer aquele efeito de espuma mesmo, que a espuma parece cheia de buraquinho, de coisinha. Faço uma camada aqui, ó, posiciono a mão parada e vou rodando a bailarina. Aqui é bem simples, bem fácil, tá? Não tenha medo de fazer essa parte. É a parte mais fácil do bolo. E vou preenchendo toda essa parte do bolo com chantilly, vou passando aí várias camadas. Aí depois ali eu puxo um pouquinho, né? E começo a fazer umas gotas, tá? Desta forma, gente, aperta e puxa, aperta e puxa. Você viu como ficou suave ali? Nem parece aquela cor, né? Então, por isso que eu falo pra você, não fique com medo, tá? De colocar o corante e aplicar várias vezes, que suaviza, fica bem lindo. Então, assim, vou fazendo várias gotas e fui preenchendo toda essa parte do topo em cima. No bolo que eu fiz de pasta americana, eu usei glacê real para fazer esse efeito espuma. Gente, fica incrível. Eu me apaixonei, eu falo que me apaixonei porque eu me apaixonei pelo resultado. Porque a gente às vezes fica com medo, né? Aquele medo que impede a gente. Tira o medo e deixa a imaginação, deixa aí fluir. Gente, que você consegue criar vários tipos de decorações. O chantilly, a gente todo mundo fala, não dá para fazer assim uma decoração mais linda que a outra, que encanta os olhos dos seus clientes. Então, perca o medo, deixa o medo de lado e vá em frente. O cabo da caneca, pessoal, eu usei CMC na pasta, eu não gravei fazendo. Eu usei CMC, fiz um rolinho e deu uma entortadinha assim, né? Medi a espessura do bolo, deu 10 centímetros esse cabo. E coloquei palito de churrasco, palito longo para entrar mesmo no bolo, para me dar sustentação a essa peça, né? Porque se eu colocasse palito pequeno, é a peça pesada e poderia cair. Então,
avisei o cliente. Você pode também passando chocolate no cabinho ali do palito, se a casa não quiser colocar o palito, não é, dentro do teu bolo, mas pra mim aqui, graças a Deus, nunca teve problema com isso. Essa parte aqui do logo da cerveja foi o que a cliente me mandou, eu só pedi para imprimir no papel, tá? Eu avisei a cliente que sem papel. Quando eu trabalho com papel assim no bolo, né, que eu vou colocar em contato com o chantilly, eu sempre faço ali um durex atrás da parte e recorto em volta, tá? Assim pode ir, não vai ter problema de danificar o papel e nenhum, fica mais fácil, né? Passa o alquinho, coloca, fica tudo pronto. E ficou assim um bolo de caneca, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Pega todas as dicas para você estar se inspirando aí. Se eu conseguir, você também consegue. Todos nós podemos conseguir. A única coisa que nós temos que ter é força de vontade, foco, né? Persistência, que tudo vai dar certo. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo